Olá, tudo bem com você? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que causou um certo burburinho essa semana, mas desde que esse tema surgiu, desde que o projeto surgiu, eu venho dizendo que há uma série de equívocos nessa questão, que é o novo ensino médio. Então aqui eu vou usar como exemplo, porque assim, eu não quero aprofundar tudo em questões muito técnicas e tudo mais. Gostaria que a minha explicação pudesse ser entendida tanto pelas pessoas que estudam pedagogia ou pelos profissionais da área de educação, quanto por alunos que estão meio assim, será que vai ser bom? Será que não vai ser? Enfim. E por pessoas que não são da área de educação, mas que se preocupam com isso. Então vamos lá, eu estou aqui numa matéria do G1 e o título é aqui, ó, Novo Ensino Médio, ajustar ou revogar, entenda em 7 pontos o debate que envolve alunos e MEC. Queixas incluem a redução de disciplinas tradicionais e a falta de formação dos professores. Isso aqui sempre me irrita quando vem com esse negócio aqui de falta de formação de professor. Por que isso deu esse bororó? Porque o governo Lula resolveu abrir consulta pública e durante o período de 90 dias, que é o tempo da consulta pública, suspende a obrigatoriedade da aplicação desse novo ensino médio. Então aqui, ó, essa matéria está assinada por Emily Santos, Fernanda Cálgaro e Luísa Tenente do G1. A matéria atualizada há um mês, então está bem atual. Vamos lá. Eu vou descer bastante porque eu já li. Se você quiser ler tudo na íntegra, vem aqui, busca aquele título que eu coloquei ali para você. Busca aquilo no Google que você vai encontrar. Tá? Então vamos lá. O que é o novo ensino médio? É um novo modelo obrigatório. Vamos pular tudo isso aqui e vamos direto para alguns pontos aqui. Então, como eram tratadas as disciplinas no ensino médio tradicional, a gente chama assim, vamos chamar assim por enquanto, tradicional. Então tinha biologia, física, química, filosofia, geografia, história, sociologia, artes, educação física, língua inglesa, em algumas escolas, se não me engano, era o espanhol, língua portuguesa e matemática. Essas matérias elas foram agrupadas para formar o que se chama assim, área do conhecimento integrada, que são as ciências humanas e sociais, que são essas aqui, ó. Essa figura ficou muito boa, eu gostei muito disso aqui. Linguagens e suas tecnologias, ó, tá aqui em azul. Ciências da natureza e suas tecnologias, isso aqui tá da mesma forma como está disposto no Enem, né? E matemática e suas tecnologias, essencialmente a matéria de matemática. Então vamos à ideia e depois da ideia eu explico o que é bom e o que é ruim. A partir de 2023, cada estudante passou a poder montar seu próprio ensino médio. Isso aqui é o que seria a teoria. Escolhendo as áreas dos chamados itinerários formativos nas quais se aprofundará. A intenção é que sejam 3 anos de estudo, esses conteúdos eletivos 1.200 horas, mais a parte fixa de 1.800 horas disso aqui, né, do que foi chamado ciências humanas, linguagens, ciências da natureza e matemática. Tá? Por que eu digo que isso é ideia? As escolas não têm estrutura para... Eu achei bárbaro quando falaram assim, nossa, o estudante vai poder escolher matérias, ele, né? A escola não tem estrutura, primeiro porque não tem... A gente começa pelo físico, não tem salas. Sabe, vamos supor que em uma única turma de 40 alunos, às vezes 45, olha que absurdo. Eu defendo e sempre defenderei que as escolas têm que ser todas multiplicadas por 2 para que o tamanho das salas de aulas possa ser dividido por 2. Mas vamos lá. Vamos supor que você tenha, dentro de uma sala de aula de 45 alunos, supondo, né, que eles teriam todas essas escolhas.
Cada 10 alunos, 10, 15, esses grupos escolheram conteúdos diferentes. Então eu teria, no caso ali, uma sala que precisa ser dividida em 4. Né? Aí eu vou falar, mas aí eles vão no contraturno, né? No período diferente do deles. Então quem estuda de manhã vai cursar essas matérias à tarde. Só que a gente precisa lembrar que tem aula nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Tá? Esse é um dos pontos. Somando, chegamos a 3.000 horas aula nos 3 anos. Antes, a lei estipulava uma carga horária mínima de 800 horas aula por ano, ou seja, 2.400 horas no ensino médio. Foi criado também o chamado projeto de vida. Ótimo. Maravilhoso. Vamos ficar na parte das eletivas, que é a parte que eu acho mais grave. Se você pegar na internet, você encontra críticas muito incisivas e muito inflamadas, falando que, por exemplo, os alunos estão tendo aula de como fazer bolo de pote e isso entra na grade como aula de empreendedorismo. Entende a gravidade disso? A ideia de se formar um aluno no ensino técnico tem aqui alguma parte da matéria. Não sei se eu vou conseguir achar aqui. Era você adiantar, não assim, ele vai sair da escola e vai ter emprego. Não, mas era você adiantar essa possibilidade dele já sair da escola e já poder procurar, já ter uma especialização, uma formação técnica, alguma coisa nesse sentido. Então, aqui tem quais são as críticas ao novo modelo. As escolas públicas sem infraestrutura. Não há escolas públicas sem infraestrutura. Eu acho que nenhuma escola pública, salvo raras exceções, tem infraestrutura para isso. Não só infraestrutura física, salas, equipamentos e tal, mas infraestrutura no sentido de recursos humanos. Que muitas escolas, por intermédio de licitação, de governo estadual, eu sei porque eu já participei disso, estão terceirizando. Como assim? É como se a escola contratasse uma outra escola que vai fazer essa formação técnica. Só que qual que é o detalhe? Obviamente que isso tem um custo. E eles estão mais preocupados com o número do que com a qualidade ou a orientação. Então, as formações técnicas mais oferecidas são as da área de tecnologia. São desenvolvedor, web designer, coisas nesse sentido. E os alunos não têm a escolha, que eu acho que foi o maior atrativo, que era você ter a escolha. Que era você poder escolher conteúdos, aulas, matérias que estariam mais de acordo com seus próprios interesses, de acordo com alguma orientação vocacional que você pudesse ter tido. Né? E aí as escolas faz falta em amplo sentido, né? A figura do psicólogo e do psicopedagogo dentro das escolas. Então ele teria lá várias opções de matérias ou de áreas ele poderia escolher. Então você tem, nessa limitação, você tem alunos que estão focados em prestar vestibular para psicologia, para pedagogia, para medicina, tendo que estudar, porque o interesse até então das gestões não é de fato oferecer as opções, a variedade de cursos e formações e tal, é simplesmente poder falar, olha, formamos tantos técnicos, formamos tantos alunos com formação técnica integrada já na escola. O interesse deles é essa publicidade. Então você tem alunos muito focados na área de humanas, tendo aula, por exemplo, de web design. E o que acontece?
Isso é um desestímulo extremo. Extremo. A pessoa tá lá, ela sonha, por exemplo, com a medicina, com a psicologia, com o direito, e aí a escola faz ela estudar web design, ela pensa, para quê? Ah, mas aí o que poderia... Várias outras coisas podem ser oferecidas dentro dessas áreas vocacionais. Por exemplo, um nível técnico em recursos humanos, em mediação de conflitos. Não precisa ser necessariamente uma formação para, né, emitir um certificado de nível técnico. Então, entende? A complicação desse novo ensino médio, na ideia, é tudo lindo, é tudo maravilhoso. Assim, se você fosse estalar o dedo, pum, aconteceu. Na prática, é outra. E por que eles estão podendo fazer esse esquema de terceirização? Como se fosse uma escola contratando outra escola para ministrar esses conteúdos. Por causa da reforma trabalhista. Aquela coisa que eu sempre falei que aquilo era muito estranho, que aquilo ia ferrar com muita gente. Que é a possibilidade de você terceirizar não só a atividade meio, como também a atividade fim. Bom, dá uma procurada aí que você vai entender direitinho. Tenho certeza que você vai ler e vai entender direitinho na internet o que significa terceirizar a atividade fim. Tá? Então, além da questão da infraestrutura, então olha só. Isso exigiria, por exemplo, que a escola tenha 2 salas de aula disponíveis no horário. 2, ou 3, ou 4, ou muito mais. Então, antes de você inserir esse novo ensino médio da forma como ele deveria ser, para ser um ensino de qualidade, para ser um ensino cidadão, para ser um ensino vocacional, era pelo menos 5 ou 6 anos investindo em infraestrutura, construindo sala, construindo quadra, construindo escola, não, o que quer que seja, tá? O aumento da carga horária, que era de 4 horas diárias e deve chegar a 7 horas por dia, transformando assim o turno parcial em turno integral, não é atrativo para alunos mais pobres que precisam trabalhar, que inclusive estão muitas vezes amparados pela lei do jovem aprendiz, né? Que é aquela lei que visa tapar aquele buraco da legalidade do jovem a partir de 14 anos poder estudar e trabalhar dentro da lei, ter seus direitos assegurados, ter direitos trabalhistas e tudo mais, né? As disciplinas clássicas têm menos prioridade. Então, essencialmente, as disciplinas, e ainda assim, pouco, eu, por questões éticas, não vou falar nomes de escolas e tudo mais, mas escolas que tinham, por exemplo, numa segunda-feira, 4 aulas de matemática, 4 aulas, né, hora-aula. Numa segunda, 4 horas de matemática. Numa terça, 4 horas de língua portuguesa. Daí em diante, sabe-se lá o que vai acontecer. Seria o tal do itinerário. Então, onde estão essas matérias tão importantes, não só para o vestibular, mas para a formação crítica, para a formação cidadã? Sem aula de história, por exemplo, esses jovens podem crescer acreditando na ideia dos debilóides bolsonaristas de que não houve ditadura militar. Não houve ditadura. As loucuras, né? Então, essas matérias fazem falta. O ideal desse novo ensino médio para agregar tantas matérias era não só que ele fosse um ensino integral, mas que ele mantesse as matérias que já tínhamos, que são extremamente importantes, talvez levemente reduzidas, algumas, né? E aí você poderia colocar matérias, sei lá, tem lá biologia e tem um outro que é biologia aplicada. E aí
Biologia é obrigatório para todo mundo. Biologia aplicada para quem sente que tem mais afinidade, ou que quer se preparar para um vestibular que cobra mais essa parte, alguma coisa nesse sentido. Tá? E aqui o que eu falei, alunos de escolas públicas em cidades menores, com menos recursos, vão acabar tendo um cardápio de itinerários formativos mais enxuto. Usaram aqui na matéria a palavra enxuto, eu diria insuficiente, não oferece nenhum estímulo, não oferece, enfim. Estudantes mais pobres podem ser desestimulados de seguir para o ensino superior, por quê? No novo formato do ensino médio, há disciplinas optativas que são profissionalizantes e que facilitam a entrada precoce do jovem no mercado de trabalho. Isso aqui eu pessoalmente acho tão complicado, porque eu defendo muito que o trabalho ele é um dignificador, né? Por intermédio do trabalho, a pessoa consegue renda e ela consegue recursos até para estudar. Mas eu fico pensando, se a própria escola não valoriza, se a própria escola não for valorizar a vida acadêmica, onde estarão os nossos médicos, os nossos engenheiros, os nossos psicólogos, os nossos advogados, os nossos pedagogos, né? Onde estarão essas pessoas? Né? Enfim, são alguns pontos que eu gosto de citar para explicar por que esse novo ensino médio, da forma como está agora, ele é tão nocivo, tão danoso. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é danoso. Ele prejudica, ele vai prejudicar o ensino de uma maneira geral. E como eu já tinha citado antes, para que a gente conseguisse aplicar esse tal novo ensino médio como um ensino emancipador, como um ensino inspirador, porque muito de inspiração vem da educação, né? A gente precisaria primeiro investir na infraestrutura da escola. E outra questão que também alguns debatem, falam, é que, por exemplo, quero inserir aula de programação, por exemplo, né, programação de computadores, linguagens de programação, codificação e tudo mais. Mas não existem licenciaturas nessas áreas. Então, como que eu vou pegar um professor, mesmo que ele dê aula em uma universidade, são faixas etárias diferentes, as metodologias podem não ser adequadas, enfim, tem toda uma questão aí que precisa ser trabalhada. Não é somente você ter uma ideia bonita, mas você precisa ver a aplicabilidade dessa ideia. O novo ensino médio me brilhou os olhos quando a primeira vez que eu ouvi a ideia, né? Parecido com o modelo americano, que eu acho super legal. Você tem as matérias fixas e você tem um espacinho ali na tua grade para colocar matérias opcionais. Só que no fim das contas acabou sendo só um esforço para gerar estatística. Por isso que nesse momento, da forma como está o ensino médio, ele é danoso. Tem aqui uma crítica de uma rede social de uma aluna que eu achei muito interessante. Vou mostrar porque está divulgado aqui, ó, o nome Vitória e tudo mais, ó. Olha a loucura desse horário. Esse aqui é o meu horário de aulas para o terceiro ano e ele não conta com nenhuma aula de história, geografia, sociologia, filosofia, biologia, química ou física. Matérias que vão cair no meu Enem e nos meus vestibulares. Além disso, conta com somente 2 aulas na semana de português e matemática. Porém, ironicamente, teremos 4 aulas semanais de orientação de estudos. Obrigada, novo ensino médio, por destruir minha educação. Eu estudo na melhor escola pública do estado de São Paulo e ainda assim não tenho chance nenhuma contra qualquer candidato de uma escola particular. E ainda assim dizem que cota não serve para nada. Aqui ela entrou numa outra crítica que é uma coisa que a gente fala, né? Que tem uma outra
Uma outra queixa: o novo ensino médio é para deixar pobre mais burro. Mas enfim, um textinho curto, que também eu acho bem representativo. Se você for lá no Instagram e procurar pela Lilia Schwartz, que é antropóloga, escritora, ultimamente ela tem estado muito na mídia e é uma delícia ouvir ela falar. Ela colocou um texto aqui no Instagram em que ela suscita algumas características desse ensino médio, que eu recomendo também super se você quiser ler. É bem mais curtinho que a matéria do G1, não é tão detalhado, obviamente, mas dá uma ideia do porquê que esse ensino médio é tão ruim, né? As manifestações aqui, deforma na educação, contra o retrocesso na educação. Enfim. Mas é isso, espero ter provocado em você alguma reflexão, mesmo que tenha sido superficial. Se você me achou superficial, mas entendeu o que eu disse, entendeu os meus pontos e deu algum cliquezinho aí na sua cabeça, tudo bem, a intenção é essa. É não ser tão técnico que deixe de ser acessível, tá bom? Então tomara que tenha provocado alguma reflexão em você.